Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do nosso Deus. Que bom que você veio. Que bom que você escolheu participar do que Deus tem feito aqui na família The Blue a partir do discipulado. Essa que não é uma opção, mas o chamado de todo cristão. Amém? Pode se assentar. Nós somos muito gratos a Deus por todos os líderes, todos os pastores, todos os irmãos que separaram a sua sexta-feira para este momento. Meus irmãos, eu vou começar fazendo uma pequena introdução, só para dar tempo dos outros irmãos chegarem e os bons falarem. Só para aproveitar o tempo e os outros irmãos chegarem e não perder o que os nossos outros palestrantes irão ministrar ao coração de vocês. No entanto, isso não quer dizer que é importante. Eu quero tratar sobre um tema que vem fervilhando no meu coração, que é serviço. Serviço faz parte do nosso vocabulário. É comum no vocabulário cristão. No entanto, como toda prática, ela é passível e ela acaba sendo afetada por determinados vírus que distorcem a nossa perspectiva, a nossa visão do que é serviço. Essa primeira plenária tem como título Niilismo Diaconal. É um nome difícil, mas que ele se justifica. Porque é justamente quando o servir deixa de ser uma adoração e passa a ser um programa, uma rotina, algo que tem um fim em si mesmo, e não na adoração a Deus. Você foi criado com um único propósito. Você não foi criado para ser um pregador, você não foi criado para ser um grande cantor, você não foi criado por Deus para ser um mega empresário. Deus não te projetou na eternidade para você empreender algo gigantesco. Não, você foi criado com um motivo muito simples e direto: adorar ao nome do Senhor. O seu respirar é para a adoração do Senhor, o seu acordar é para a adoração do Senhor e, consequentemente, todos os atos e momentos da sua vida têm como princípio e objetivo adorar ao Senhor. Para sustentar esse texto, essa plenária, eu quero ler o texto de Mateus 25. Quem trouxe Bíblia pode estar abrindo a sua Bíblia aí, e quem não trouxe vai ser reproduzido aqui no telão. Mateus 25, a partir do verso 14. Nós iremos ler toda a parábola dos talentos, iremos ler a porção conhecida como o grande julgamento. Eu vou fazer uma pequena definição do tema, vou ler o texto e vou fazer uma breve aplicação. Então, preste bastante atenção. O texto diz assim, pois será como um homem, aqui ele está falando da volta de Jesus, pois será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Aqui eu vou fazer uma breve aplicação, uma breve ênfase, cada um segundo a sua própria capacidade. Continuando. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, voltou o seu senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiastes a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. E aproximando-se o outro que recebera 2 talentos, disse-lhe, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregastes a mim o dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dar-o-ei aos que têm 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que não lhe tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançar-o-ei para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Continuando. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei dos Reis aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos que comer, ou com sede e de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, dizendo: em verdade vos afirmo, que sempre que fostes visitaste um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou forasteiro, ou nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. A ideia de niilismo diaconal, ou de um serviço que não tem como finalidade a adoração, ela parte do seguinte pressuposto: diaconia, o diaconal, é parte intrínseca no chamado de todo cristão. Apesar de nós termos a divisão no exercício, na função de diácono, presbítero, evangelista, auxiliar, no que diz respeito à prática do reino de Deus, na nossa vivência dia a dia, a diaconia, o serviço cristão, não é uma opção. Não parte da ideia onde eu, como cristão, tenho diante de Deus a possibilidade de servi-lo ou não. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho como dois chamados inseparáveis e inegociáveis. O primeiro, fazer e ser discípulo de Cristo. Sem nenhuma chance, sem nenhuma possibilidade de barganha de fazer ou não fazer. E o segundo, cumprir o ID de Cristo. Esses dois princípios é a base que sustenta a existência e o chamado e a finalidade de todo cristão. Isso não é exclusivo a pastores, presbíteros, evangelistas, é de todo cristão. Nós somos impactados pelo chamado da mulher samaritana, que com poucos minutos de pregação de Cristo, ela entendeu e saiu, sem nem conhecer muito bem a lei, sem muito bem conhecer o seu chamado, sem nem muito bem conhecer o Cristo ao qual ela tinha aceitado como seu Salvador. Ela saiu e cumpriu o ID, fazendo discípulos. Nós somos chamados a isso. Isso não é uma barganha, isso não é uma negociação, isso não é uma opção. Mas onde nós, como cristãos, erramos nesse princípio? Quando nós entendemos o serviço ou o serviço como a prioridade, como a finalidade, como a única forma de exteriorizar o nosso chamado. E fazemos programas, métodos, adaptamos formas de agir, e eles têm um método, uma finalidade em si mesmo. Não tem como finalidade cumprir o ID do Senhor, não tem como finalidade ser um discípulo de Cristo, ele é em si vazio. E aqui parte a ideia do niilismo. Niilismo, em sua tradução, seria nada mais do que vazio. E pode parecer algo distante, mas é extremamente próximo à Bíblia.
Se a gente pegar Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele começa enfatizando esse princípio básico da existência, que é a imersão no vazio, a tendência de nos derivarmos de Cristo para irmos para o vazio. Nas suas primeiras reflexões, o autor de Eclesiastes olha para a existência, partindo do pressuposto que é Salomão, como ele próprio anuncia ali, ele olha para a existência, ele olha para tudo que ele ganhou, para tudo que ele viveu e diz, vazio do vazio. Tudo na vida é vazio. Do que vale todo o esforço, não é parte dele, não é uma porção dele, mas do que vale todo o esforço do homem debaixo do sol. Uma pergunta retórica profunda, filosófica ao extremo, mas que nos leva, e é necessário sedimentarmos na nossa vida e todos os dias nos perguntarmos, do que vale todo o meu esforço debaixo do sol? Do que vale toda a minha existência? Do que vale todo o meu empreendimento? Do que vale todo o meu correr em favor de algo que, por vezes, eu nem sei o certo o que eu estou fazendo? Nós somos chamados, nós somos vocacionados, mas nós precisamos saber por quem, para quem e por que nós somos chamados. Só ter a consciência de que nós somos chamados é muito vago. Exercer isso em uma rotina dentro de um programa é muito vazio. É vazio. É vazio. Como cristãos, nós precisamos abraçar, porque serviço não é uma exclusividade do crente. A gente age como se servir fosse uma exclusividade do cristão, e não é. Se você for num terreiro de umbanda, os macumbeiros também servem. Para participar do terreiro de umbanda, para ser um macumbeiro, ele precisa pagar uma mensalidade no terreiro para ajudar na manutenção. Ele precisa comprar os adereços, velas, os sacrifícios, as ervas e entregar para o pai de santo para manter aquele lugar, para fazer o seu obó. O macumbeiro ele precisa ter uma rotina, porque ele tem que limpar o terreiro também. Ele faz o serviço. Ele tem uma diaconia, se a gente for se apropriar da etimologia do termo. Se a gente for partir do pressuposto de evangelizar, nós somos muito aquéns de um TJ. Nós somos muito aquéns de um testemunho de Jeová, que, independente da idade, estão dioturnamente lá na frente do Ramiro, na Humberto de Campos, em qualquer lugar, com o seu estande, com o folhetinho, servindo. Se a gente for partir do pressuposto do serviço, os mormons dão um banho em nós, porque o maior desejo de um pai mormon é enviar o seu filho para quê? Para a faculdade, para ele ser um médico? Para a faculdade, para ser um bom advogado? Para ele ter um bom emprego? Não, para a missão. Esse é o íntimo do desejo de um pai mormon. Enquanto nós, eu falo como pai, projetamos 1 milhão de coisas para os nossos filhos, mas que não parte do pressuposto de um serviço que adorará a Deus, refletirá a glória de Deus. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, na maioria das vezes. Na verdade, isso é um motivo de rendição ainda maior, porque, queridos, a prova que Deus existe, que Deus está conosco, é que essa igreja cresce, independente da nossa incompetência, independente dos nossos quereres, independente das nossas crises, independente dos nossos temores, independente das nossas falhas. Muitas vezes o empenho do mundano, o empenho do pagão é muito mais intenso, real e vibrante do que o nosso. No entanto, ainda continua, para a honra e glória do Senhor, vidas se convertendo, sendo transformadas, tendo as suas vidas mudadas, famílias mudadas. Tudo isso para evidenciar que não somos nós, é Deus, é milagre, é salvação do Senhor, é cumprimento daquela palavra que foi pregada há 2000 anos e desde então continua florescendo dia após dia em todos os rincões do mundo. Mas nós não podemos cair no erro de achar que nós não temos responsabilidade diante desse processo. É muito fácil. E um dos sucessos de Satanás foi em distorcer a nossa relação com o tempo. Foi em distorcer a forma ao qual nós enxergamos e vivenciamos os nossos dias.
uma das características pós-diluviana é que Deus reduziu a idade, a perspectiva, o tempo de vida humano. E Satanás sempre brincou em nos iludir com o tempo. Por isso que a velhice é tão importante, porque, eu esqueci agora quem foi, mas ele disse que o conselho que ele daria para os jovens é: fique velho, porque você fica sábio, o tempo te ensina. Porque Satanás nos cega em relação à noção de tempo, sobretudo nos nossos dias. Há 40 anos, 50 anos, a relação com a morte era muito mais evidente. Uma família tinha 15 filhos, era comum perder 2 ou 3 nesse processo. Então, uma família de um século atrás, ela vivia volta e meia experimentando a morte. Isso trazia, consequentemente, uma noção de que a vida é finita, ela vai acabar. O tempo começou, a medicina melhorou, a longevidade aumentou, as pessoas ficaram mais velhas e a gente começou, as famílias diminuíram e a gente começou a conviver menos com a morte. Consequentemente, Satanás plantou no coração dessa geração uma relação de que ele é eterno, de que a morte não é um inimigo. Eu até sei que eu vou morrer, mas isso não passa na minha cabeça, isso não passa na minha mente. Tem quanto tempo que eu não vejo uma pessoa morrer, e se morreu foi mais velhinho, então está tudo certo. É um ciclo natural da vida. E Satanás coloca a ideia de que você tem um amanhã. De que amanhã você pode evangelizar o seu irmão. De que amanhã você pode pregar e discipular o colega de trabalho. De que amanhã o seu vizinho pode ser encontrado por Cristo. Mas talvez, nós não sabemos, você encontrou alguém hoje no seu trabalho que provavelmente você seria a última oportunidade de escutar a mensagem da cruz e você não falou. Por correria, por uma série de fatores. Você era a possibilidade que aquele irmão tinha de escutar o evangelho vivo de Jesus no seu último momento e ser levado para o céu pela graça do Senhor. Mas talvez você não falou. Nós precisamos resgatar para os nossos corações a iminência da morte, a iminência da volta de Cristo, a certeza absoluta de que Jesus voltará em glória e eu preciso cumprir o meu chamado de ser e fazer discípulo em todos os momentos. Ajuntar dinheiro não pode ser a nossa prioridade como cristãos. Querer que eu tenha, não que você não vai viver de forma irresponsável, porque Paulo alerta isso na carta aos Tessalonicenses, contra isso na carta aos Tessalonicenses, mas não é a sua prioridade, não deixa de ser necessário, mas não é a sua prioridade. Nós precisamos resgatar, porque Cristo deixa evidente na parábola lida, de que o inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade. O inferno não é uma mitologia. O inferno não é uma história para crianças levadas. O inferno não é para gerar medo nos seus filhos, para eles não fazerem algo errado. O inferno é um lugar ao qual todos aqueles que não estão em Cristo irão e passarão a eternidade em choro e sofrimento. Esse é o ambiente do inferno. Não é uma mera mitologia, não é uma história da carochinha, não é uma arma para você amedrontar o seu filho. Não, é um lugar real, onde pessoas irão. Onde eu iria, se não fosse a misericórdia de Cristo. Onde você iria passar a sua eternidade, se não fosse a misericórdia e a graça de Cristo que te encontrou. Você precisa trazer isso à sua mente todos os dias, por mais dolorido que seja. Porque isso, de fato, preenche o vazio. Por mais pesado que soe, por mais terrível que isso soe, negativo para alguns, mas para aqueles que estão em Cristo, gera motivação e esperança. Porque o inferno não é um lugar para nós, é para Satanás e os seus anjos. No entanto, como finalidade da criação de Deus para a sua vida, você foi chamado para saquear almas do inferno.
Você não foi só chamado para isso, mas chamado para cuidar dessas almas em amor, como prioridade da sua vida, como chamado único da sua existência. Você precisa abraçar isso com toda a intensidade da sua vida, com o seu coração fervendo, como prioridade única da finalidade ao qual Deus te criou. Fazer discípulo de todas as nações, em todos os momentos e em todos os lugares. Por quê? Porque você não é chamado só para passar os seus dias esbanjando nos seus prazeres, atendendo às suas necessidades e cumprindo aquilo que está no seu coração. Você foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Você foi capacitado por Deus para isso. Você foi cheio do Espírito Santo para cuidar de almas, para cuidar de vidas. Deus não te encheu para bonito. Deus não te encheu para te agradar. Deus não te encheu com o Espírito dele para fazer uma cosquinha no seu coração. Deus te encheu para que todo santo dia você fale do nome dele, você cuide de pessoas, você anuncie o Evangelho, você viva plenamente o serviço cristão, que não deriva de um programa, por mais que eles sejam necessários. Não tem uma finalidade em si, mas tem uma finalidade em Cristo. E esse Cristo ressurreto só. Não é o Cristo amigo, não é o Cristo legalzão, não é o Cristo descolado, não é o Cristo que vai lá e vai aplacar o seu desejo por amor carente. Não é esse Cristo. É como Paulo fala aos Coríntios: eu estou pregando vocês um Cristo só. Não é o Cristo mitológico, não é um Cristo que eu ouvi falar, é o Cristo ressurreto. E é isso que significa o Cristo ressurreto. A vida, a salvação do inferno, a eternidade em glória, desfrutando da presença do Senhor. Que nós venhamos viver plenamente a vontade de Deus. Que nós venhamos desfrutar plenamente do nosso chamado de ser e fazer discípulos. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, comece a orar para que Deus traga ao seu coração a sensibilidade, a importância, a necessidade de você amar a Deus, amar as vidas e cumprir o seu chamado. Como prioridade, não como um programa, como uma agenda, como uma atividade, como um anseio de ser melhor ou de crescer na sua moral na igreja, ou independente de qualquer coisa. Não, como chamado único e finalidade de Deus para a sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós te clamamos, Senhor. Venha sobre nós, Jesus. Venha sobre o nosso espírito, Senhor, e nos traz a consciência de que nós somos chamados, de que nós somos cuidados, nós somos vocacionados, plenos em Teu Espírito, para cumprir o chamado único de ser e fazer discípulos para o Senhor. Venha sobre nós e não permita que Satanás nos cegue, Senhor. Não permita que Satanás venha ofuscar a nossa visão e nós não possamos ver aquilo que o Senhor, a grande obra que o Senhor fez em nós. Não permita, Jesus. Não permita que os meus desejos, os meus anseios, as minhas rixas, as minhas frustrações, não permita que isso venha atrapalhar a finalidade ao qual que o Senhor me criou, que é adorar a Ti, Pai. Não permita, Senhor, não deixe. Nós precisamos disso. Assim como o rio precisa correr, nós precisamos fazer discípulos. Assim como a chuva precisa cair, nós precisamos fazer discípulos, Senhor. Assim como um animal precisa de água, nós precisamos fazer discípulos. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, essa é a finalidade única e máxima ao qual o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos fez, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Amém.